Essas duas luas aparecendo representa que vai acontecer alguma coisa com Israel. Eu acredito que é uma demonstração que o Antimachia está chegando. Ele, o falso profeta. E os judeus da Cabala, sionistas, eles sabem desses sinais. E eles vão esperar o Machia deles. E chegará para eles o anti-Machia, o anti-Torá. Entende, irmão? E por isso que tem essas duas luas, é o grande sinal. Justamente, lógico, aqui um pouco depois aí do começo do ano, que eles comemoram o Kippur, o dia do perdão, amanhã do perdão, mês do perdão, né? Setembro é o final do ano e o Kippur é o começo do ano. É justamente nesse período da manhã do perdão que vai manifestar o homem da iniquidade. Ele vai governar por 3 anos e meio, quebra o pacto, depois dos 3 anos e meio começa a grande perseguição contra os eleitos de Al. Então nós percebemos o falso profeta, a tipologia dele chegando em Shaal. Então ele vai chegar para trazer a falsa tranquilidade, porque no Yom Kippur é o mês que surgiu a guerra, as guerras dos judeus, desde a época dos patriarcas. Então esse ano aqui é um sinal para eles. Isso aqui é uma profecia também em Matitial 24. Virão muitos falsos ungidos dizendo ser o Messias, ou Machia. Enganarão a muitos, se possível até os eleitos. Esse daí é lá da Rússia. Ele está afirmando que ele é o Machia. Esse seriado dos Simpsons aí, que acerta sempre algumas previsões, nós sabemos que eles são da maçonaria. É claro que eles iam acertar a data da vida do anti-Machia. E eles estão vendo ali a Ivanka na televisão como candidata a presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos é aliado a Israel, sionista. E quem está com ela? O marido dela, Jared Kushner, que é o anti-Machia, no meu ponto de vista. O anti-Machia é Jared Kushner. Entende, irmão? Eu falo tudo isso um pouco lá mais em 2020 eu vi o Cavaleiro Preto descendo em Israel, com traje todo de preto e chapéu de preto. Era um judeu da Kabbalah, do sionista. E o Jared Kushner é criado na Kabbalah, no pé do satanista da seita Chabad, que o pai dele criou, o Jared Kushner. Olha que interessante, ele todo de preto aí, chegando lá em Shaal, justamente na época da guerra. Interessante, né? No meu ponto de vista, eu acredito, e pelos estudos que eu tenho feito, apesar da visão que eu vi em 2020, 2016, melhor dizendo, eu acredito que Jared Kushner e Jared Kushner, ele é sim a besta do Apocalipse. Entende? E ele vai trazer um falso profeta com ele, que é o Elon Musk, que vai erguer a nova Torre de Babel, que é o que comprou a NASA, a mentira dos alienígenas, etc. Elon Musk, ele é o dono hoje da NASA. A NASA, ela emite uma nota dizendo que a Terra gira em torno do Sol 1.666 km por hora, justamente o número da besta. A NASA surgiu em 1958 com a expedição lá na Antártida e ela conta vários fictícios, né? Tentando passar da além do domo, que é proibido por IAL. Nimrod tentou levantar a Torre de Babel, deu no que deu. E Elon Musk quer fazer esse feito. Ele vai apresentar ao mundo anti-Machia. Por isso que a NASA surgiu. O Jared Kushner é amiguinho do Elon Musk e do Bill Gates. Bill Gates trouxe a vacina para dizimar a população, destruir o templo de Al, que é o corpo humano. Eu vi ele numa visão entrando no templo e destruindo o corpo humano, o templo, né? E o Jared Kushner foi preparado o caminho para ele trazer a falsa tranquilidade no meio da guerra no Yom Kippur. E o Elon Musk, ele veio para trazer o engano dos extraterrestres alienígenas e da NASA. Entende? Assim como o Zuckerberg veio para manipular as pessoas pelas redes sociais através do metaverso. Entende? O metaverso, o óculos. O metaverso é o 8º rei. Todos representando a chegada do anti-Machia. O número 666 no prédio do Jared Kushner representa as 3 bestas que vai chegar para governar a Terra. Entende? Um é Jared Kushner, Elon Musk, Zuckerberg ou Bill Gates. Eu acredito que esses 4 são os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um na sua função. Um trazendo a guerra, manipulações, doenças e pragas, e um trazendo a marca da besta. E faltando
Um vem trazendo a falsa promessa de tranquilidade. Então, esse 666 aí é o número da serpente caída. É o homem caído seguindo a serpente. Então, essa é a tipologia aí, a sabedoria da serpente no homem, que vai vir com Jared Kushner, com Bill Gates e o Elon Musk. E Zuckerberg correndo ali também para blasfemar o nome do Criador Ial. Correto? É para isso que eles vieram. Bom, ele é sim, para mim, o primeiro, número 1, para ser o antimachia. Em 2016, quando eu estava na casa do Éder pesquisando no computador, nós vimos a entrada dele com o Trump, e naquele momento o rosto de Jared Kushner brilhava na tela do computador. Eu tive uma sensação muito ruim, como se ele soubesse que eu era o Reinaldo, e o Éder também teve a sensação de que Jared Kushner sabia que nós sabíamos que ele era a besta do Apocalipse. Compreende, irmão? E aí eu senti no Ruá, e o Ruá falou pra mim: espere e aguarde, que você vai ver e concluir o que eu tô te mostrando hoje. E eu fui pesquisar, fui analisar, e desde então tenho feito estudo e mostrado e chegado à conclusão que ele é o homem mais perto de ser a besta do Apocalipse. Jared Kushner e Ivanka, os dois veio com a tipificação, sabe de quem? Eu vou falar para vocês de Adam e Isha, Adão e Eva. Justamente por isso que veio ele casado com uma bela mulher, um casal exemplar para enganar o mundo inteiro. Porque o Yalcha, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão era o que caiu no Éden. E Yalcha é o que veio resgatar a humanidade. O que o Jared Kushner vai ser? Ele vai vir na tipologia do segundo Adão, com a mulher linda dele e com os 3 filhos dele. Perceba o subliminar. Jared Kushner, ele tá com os 3 filhos, que representam ali 3 filhos de Adão e Eva. Caim, Abel e Sete. Porque não contaram as irmãs deles. Contaram só os 3. Pela escritura você vai conhecer o Caim, e você vai conhecer o Abel, e você vai conhecer o Sete. Então você vai vendo aí ele entrando de preto com os 3 filhos dele, mostrando o sinal também. 3 filhos representam, não chamando as crianças disso, mas você tem que entender o subliminar. 3 crianças, né? Qual o número que te lembra, hein? Jared foi criado na seita Rabad de Ishmael, sionista. O pai dele era dessa seita, Trump e muitos artistas muito famosos. E ele faz parte, foi criado desde criança nessa seita Kabbalah, do Rabad. Ele, Bill Gates e outros. Então ele foi preparado para essa hora e esse momento. Jared Kushner, ele vai trazer o Acordo de Abraão. Ele vai trazer 7 leis de Noá. Ele vai trazer essas leis e vai anular a Torá. Porque o antimachia, ele tem que anular a Torá. Ele vai colocar os judeus para anular a Torá de vez. E aqueles que se opor serão perseguidos e mortos. No mundo inteiro. Assim ele vai conseguir fazer o acordo de Abraão. E vai erguer o templo, né? Para a sua adoração. Por que você está vendo aqui eu falando da estação espacial de termosfera? Aqui conta a grande mentira da NASA. Temperatura lá que eles alegam é 1.500 graus centígrados. Enquanto a roupa e toda a preparação aqui suporta 700 graus, 1.000 centígrados. Aqui mostra que a NASA é a mãe da mentira, é a grande mentira. A NASA é a grande Babilônia hoje. E quem que está fechado com a NASA? Os Rothschilds e Rockefeller, judeus sionistas. Com o advento da televisão, da mídia, eles tiveram que criar meios de divulgação da mentira, propagação da massificação da mente, manipulação da massa pela televisão, novela, pelo esporte e cultura. Esporte é dominado pelos deuses olímpicos gregos e romanos, a televisão é dominada pelo cinema Hollywood, inclusive as doutrinas de pentecostais, de arrebatamento secreto, que é a grande apostasia e mentira, e eles tiveram que criar desenhos animados para influenciar as crianças que existe um planeta fora da nossa galáxia, que é o nosso territorial. E as pessoas foram criadas com aquele filme ET, que apresenta para um menino branco de cabelo preto, que parece muito com Jared Kushner e Elon Musk, compreende? Então, tudo foi massificado na nossa mente. A nave mãe
do ET em contato com o Elon Musk.